Agora são exatamente meio-dia e 23 e é com grande prazer que eu recebo Mário Casali mais uma vez aqui no nosso Jornal do ABC. Ele veio hoje comemorar, né, e trazer a todo o público. Ele foi laureado com o título de Industrial do Ano, né, a semana retrasada, e veio aí agradecer a todos, né, esse título tão merecido. Mário, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez no nosso Jornal do ABC. Boa tarde, André. Um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição. Muito bem. O presidente anterior, quem é o presidente atual do CIESP? O diretor é o Marcos. É o Marcos. É o Marcos. Tá. O Chu era diretor. O Chu era o anterior, né? E agora é o Marcos. E o Paulinho foi, não antes do Chu, foi antes do... O Paulo Giglio. Paulo Giglio. Ele é vice-diretor. Vice-diretor. É. Se mantém vice-diretor. Muda o diretor e o Paulinho continua. É que eles vão tendo uma ordem, né? Vai indo cada hora, daqui um pouco é ele. Eu não sei se ele é o próximo, é o Luiz, né? Uhum. Mas eles vai entrando um na fila e depois vai ser o próximo, o diretor principal lá, né? Nós fizemos alguns anos atrás, o Paulinho fez um resgate lá no country da festa junina, né? Nós trouxemos o Juliano César e foi uma grande festa e a gente acabou consolidando mais amizade com o Paulinho, né? Ele é muito gente fina. Muito Todos eles bacana. são. O pessoal do CIESP é muito bacana. O Chu também. O Chu é uma moça, né? Todo mundo demais, Um abraço para você, Chu. Grande abraço a todos. A família aí, né? E a todos que sempre representam. Eu queria, Mário, antes da gente falar um pouquinho da sua presidência da empresa, né? E agora esse título tão importante que recebido, eu queria que você falasse um pouquinho do CIESP, para o pessoal entender, né, a importância desse título que lhe foi laureado. Legal. O CIESP é a Central das Indústrias do Estado de São Paulo, né? É uma instituição de muitas décadas, né? E eles trabalham para defender as indústrias, isso no Estado de São Paulo inteiro. Então, eles têm presença em todo o estado, em diversas cidades, né? E aqui em São Carlos, eu não sei exatamente quantas cidades são, mas é responsável por toda a região, né? O título que você falou do Industrial do Ano, ele é apenas da cidade de São Carlos. Então, ele ocorre pelo CIESP, a votação é pelos industriais de São Carlos associados ao CIESP, não só industriais, porque também é permitido dentro do CIESP ter associados que não são indústrias, né? Tem serviços, tem outros associados que votam também. E aí essas pessoas votam, são 3 turnos de voto, tal, todo ano tem. E aí eu fui esse ano agraciado com esse título, fiquei muito feliz, né? Porque é um reconhecimento do trabalho de equipe da nossa família, né? O meu pai venceu em 2010 esse título, venceu, né? Foi homenageado, né? Com esse título em 2010, então 14 anos depois eu estou sendo homenageado. Eu acho que é um reconhecimento do trabalho da nossa equipe, da nossa família, né? Não é apenas da minha figura, né? É um trabalho de todo esse time que está sendo homenageado. Muito bom. E aí o CIESP, qual que é o papel dele dentro da sociedade? De forma ampla, assim, geral. Tá, ele atua para ajudar as indústrias a se desenvolverem mais, ajudar nas negociações, inclusive. Então, olha, o que os industriais de São Carlos precisam com a prefeitura, por exemplo. Então, eles vão fazer um papel de representar os industriais para conversar com a prefeitura. Aí é associado ao FIESP, que é a Federação Nacional, né? Então aí já vai para um nível de negociação com Brasília, né? Então é um trabalho de representatividade, união. Então ali a gente se encontra, a gente discute o setor, a gente discute tanto políticas públicas para para pleitear, né, no município, no estado, em Brasília, e também coisas que a gente pode fazer juntos, né? Existe uma aproximação muito grande com o Senai, com o próprio SESI. Então, é um local de convivência e de desenvolvimento das indústrias e, portanto, para ajudar a desenvolver a própria sociedade, porque um país com uma indústria forte é um país que se desenvolve, é um país que tem uma renda maior, é um país que exporta mais, porque
a indústria é a grande exportadora, claro, a agricultura também pode exportar, mas cada vez que a gente exporta mais da indústria, você exporta um valor agregado maior. Então, em grosso modo, esse é o papel do CIESP. Muito bem. Na verdade, ele é um ponto de referência também, né? Porque a pessoa que precisa de qualquer coisa da indústria tem também como um ponto de referência, isso é importante. Já que nós estamos falando em indústria, né? Eu queria uma curiosidade. Com várias startups surgindo, né, que a gente vê, muitas são voltadas à indústria, né, principalmente tecnologia. E como que essas pessoas fazem para filiação, convite para poder participar? Porque isso às vezes é importante o pessoal saber. É só entrar em contato com o CIESP São Carlos e pedir para se associar. Isso é bem tranquilo. Então, eu não estou aqui representando o CIESP, né, mas tem as redes sociais do CIESP, eu não sei exatamente tem um número de telefone, é só entrar em contato mesmo, tem o Zé Roberto que trabalha lá, então entrar em contato, pedir para se filiar, é legal porque eles fazem uma reunião mensal, então uma reunião bem gostosa em que tem sempre uma palestra de alguém sobre economia, tem sempre anunciados sobre coisas importantes para a indústria, às vezes não só para a indústria, mas questões, às vezes traz um tributarista para discutir um assunto, traz sempre pessoas para trazer conteúdo relevante e é um ponto de encontro para discutir negócios também, discutir como a gente pode se fortalecer, se ajudar. Então, uma startup, como você falou, um escritório de advocacia... Se eu quiser me filiar ao CIESP, eu consigo? Eu não sei como rádio, mas eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Eu não consigo te responder com certeza, mas eu imagino que sim. Muito bom. E um outro detalhe importante, né? Aí a gente até foge um pouquinho da indústria, cai um pouquinho na política, né? Qual que é a situação e a visão do CIESP hoje? São Carlos não tem um distrito industrial. Eu acho que o último criado mesmo foi o CIAT, né? Assim, aquele no papel. Porque tem o Abdenur, que foi criado, mas esse já é de longa data, né? E que eu me recordo, se você puder me refrescar, eu não me recordo de ter um lugar tão amplo e tão bom. O que tem são empresas como a ExmoBoats, né, a Âmbar, que tem ali na rodovia, mas aquilo ali eu acho que é meio que privado, né? Não foi? Sim, ali na verdade é um centro logístico que foi utilizado para a indústria por falta de locais aqui em São Carlos para ter indústria. Assim como Água Vermelha também, né? Tem lá um Porto Seco, vamos dizer assim, né? Tem ali, que era a Electrolux que criou, né? Através de uma empresa, né? Que também não é nada feito para fazer aí, vamos dizer assim, trazer empresas ou como um portal de entrada para as empresas novas que quiserem um espaço melhor, um espaço maior. Como que a CIESP, como vocês lá dentro, veem essa falta de estrutura? Tá, André, eu não posso falar pelo CIESP, tá? Mas eu falo pela ideia de vocês, né? Eu prefiro, para falar pelo CIESP, eu prefiro que vocês chamem realmente o pessoal para falar pelo CIESP. Não, quem que é agora? O Marcos. O Marcos. Acho que é legal. Vou chamar o Marcos e vou cobrar dele. Para ele falar como CIESP. Agora eu falo por mim, né? Eu entendo que São Carlos precisa ter um distrito industrial que seja formado, preparado para receber indústrias. E que a cidade trabalhe para trazer novas indústrias para cá, trabalhe para que tenha melhores condições para as indústrias se colocarem aqui. Hoje a gente vê, por exemplo, a própria ExmoBots está lutando para tentar ficar em São Carlos, porque ela precisa de um local, precisa ampliar, ela precisa de mais espaço, né? Então, a gente percebe que, infelizmente, São Carlos tem perdido indústrias, ao invés de trazer novas indústrias para cá. E um dos motivos é a falta do distrito industrial, de um local para trazer essas indústrias e facilitar, porque se eu quero fazer uma indústria aqui em São Carlos hoje, eu tenho que ir atrás de uma fazenda, comprar claro, dependendo do porte, né? Tô falando de um porte maior. Então, vou atrás de uma fazenda, de um local, que aí eu tenho que aprovar a mudança do uso da terra naquele local, porque eu tenho que colocar uma indústria, aí tem que ir atrás de fazer ligação energia elétrica, água, enfim, não está pronto. Muitas vezes asfalto para logística. Então, o ideal é que se faça um distrito num local e que já deixe tudo preparado, tudo pronto, porque a indústria quando ela decide, ela quer resolver rápido, né? Olha, eu estou pronto para investir, já estou estudando o local. Bom, achei a cidade, achei o local, eu quero começar o projeto logo, eu não quero esperar 2, 3 anos para ter um local pronto, para depois ainda ter mais 2, 3 anos para fazer a indústria inteira.
Então, São Carlos hoje está parado no tempo em relação a isso. Essa é a minha visão pessoal. E aí a gente volta, então, às indústrias Casale. O terreno que vocês constituíram e construíram a fábrica é um terreno particular, comprado para fazer a fábrica. Sim, isso foi em 83 que foi adquirido esse terreno. Eu não tinha nem nascido, eu nasci em 84. Puxa vida. Então, ficava num outro local, né, a Num fábrica. outro distrito industrial, né? Não, Porque ficava, ali era uma oficina, era bem pequena, né? Então ficava dentro de São Carlos ali, esteve em alguns locais, esteve ali na Avenida São Carlos, onde era a oficina do meu avô. Meu avô tinha sócio. Do meu pai. Exatamente, aqui pertinho, né, de onde a gente está. Né, por causa do barulho, né? Do barulho de madrugada. Exatamente. Então tinha o meu avô, o Mário Casale, né? Eu sou Mário Casale Neto, né? Mas o meu avô era Mário Casale, ele era sócio do Tomás Casale, eles tinham lá uma oficina muito grande ali na Avenida São Carlos, né? Atendia muito caminhões, carros, né? Ali é onde tem uma academia, Antiga Vibração, tem uma academia hoje lá também, foi a Factory Music lá também no mesmo local, né? Para quem lembra das baladas das antigas aí. Então era naquele local. E aí a Casale, na verdade, foi um período lá também, depois ela foi lá para cima, na saída de São Carlos, ali na Avenida São Carlos, ali, era fora da avenida, era ali mais para o lado, mais perto da PAI ali, e depois ela foi lá para o Jockey Club, quando meu pai adquiriu, né, o terreno lá, junto com o meu avô, e aí construiu o local, né, começou a construção, né, que naquele local a gente só finalizou, acho que 2 anos atrás, quando a gente finalizou a última expansão, porque agora não cabe mais nenhuma expansão lá, já usamos o limite do terreno. E com um agravante, né, depois do advento do loteamento que tem atrás praticamente da Casale, você nem expandir consegue mais. A gente tentou adquirir aquele terreno lá, mas não conseguimos. Não o terreno inteiro, mas uma área para crescer a indústria ali, mas eles já estavam com o projeto, né, já encaminhado, né, aprovado nos conselhos deles, não ainda na prefeitura, mas quando a gente conversou, já tem alguns anos, eles já tinham essa ideia de fazer e tal. Então a gente não conseguiu, que seria ideal, né? Estava ali do lado e tal, mas não foi possível fazer isso. E aí eu falo sobre a busca de um local mesmo, porque a gente está buscando, né, locais que a gente vai ter que expandir a indústria e tudo mais, então eu vejo a dificuldade que é, né? Se tivesse um distrito com tudo prontinho, seria muito mais simples, né? Vai lá, compra o terreno, às vezes você pode ter até benefícios da prefeitura para colocar a indústria lá, né, para atrair novas indústrias. Então, São Carlos, em relação a isso, não faz nada hoje, né? Está parada no tempo. E a indústria, lembrando bem, ela é uma grande empregadora, né? Sem dúvida. Ela é boa porque, principalmente aquelas que têm produção, que elas conseguem gerar emprego, ter vagas para pessoas que muitas vezes não têm escolaridade. Então, isso é importante, né? Ela geralmente, ela tem um nível técnico maior do que o comércio, por exemplo. Entendeu? Então, na Casale, por exemplo, para entrar lá, a pessoa tem que ter no mínimo ensino médio. A gente não pega ninguém que não seja formado em ensino médio. Porque é um trabalho que a gente espera que a pessoa consiga ir crescendo lá dentro, estude mais, busque aprender a parte técnica, né? Porque a parte mais simples, imagina, é o pessoal da logística interna, que leva as peças dentro da fábrica, almoxarifado, separação de peças e tal. Esses são os trabalhos de chão de fábrica mais simples, mas dali para cima você já tem que ter um conhecimento técnico interessante, mesmo na montagem de máquina, na solda, operação de usinagem de máquinas, né, que são máquinas de controle numérico, máquinas automáticas. Hoje a gente tem um robô de solda lá, então os níveis técnicos vão aumentando, né? E isso faz com que os salários sejam muito mais altos, inclusive, do que o do comércio. Por isso que muita gente quer trabalhar em indústria. Em geral, os salários da indústria são mais altos do que o do comércio, exatamente por demandar uma especialização técnica maior. E até você comentou, eu fiquei até com vontade agora de ir lá trabalhar na Casale, porque como que eu percebi, então, na verdade, teria um plano de carreira. A pessoa pode começar ali com ensino médio, na parte logística, mas se tiver boa vontade e for atrás, então ele consegue ir melhorando,
setores, outros trabalhos, se aperfeiçoando. Exatamente. A gente costuma falar que plano de carreira, quem faz é quem tem a carreira. A empresa não tem um plano de carreira. A empresa possibilita crescimento através de diversas funções diferentes e a gente estimula esse crescimento. Então, quando a gente faz eu não estou mais no executivo lá, né? Hoje eu estou no conselho da empresa, então, mas quando eu estava lá fazendo as avaliações de desempenho, você sempre vai buscando incentivar o colaborador para estudar mais, para ir entender o que ele precisa melhorar para conseguir crescer dentro da empresa, sempre dando esse retorno, inclusive comportamental, o que no seu comportamento que a gente entende que pode ser melhorado, a gente pergunta para a própria pessoa, o próprio colaborador, para ele se avaliar também, o que ele entende que ele mesmo pode melhorar, faz um planinho de ação pessoal junto com ele, para que ele trabalhe naquele período, para que ele possa melhorar e crescer. Então, porque é muito importante isso de dar o retorno para a pessoa e mostrar os caminhos. Porque a pior coisa é quando alguém ela não cresce, ela fica estagnada na carreira, mas ela não tem nenhum retorno, ninguém fala nada para ela, ninguém explica para ela o que ela tem que fazer para crescer. Ou pior ainda, né? Chega um belo dia, vai lá e demite a pessoa. E aí a pessoa fala, nossa, eu não sei, nem fala porque, não sei nem porque fui demitido, nunca recebi nenhum retorno, uma advertência, né? Ninguém nunca falou que eu estava fazendo alguma coisa errada, de repente fui demitido. Então isso não pode, isso é uma falha grave do empregador. Você tem que dar o retorno, você tem que informar o que precisa melhorar, porque é normal, todo mundo, eu preciso, né, que as pessoas me ajudem a melhorar, assim, todo mundo precisa, né, de um auxílio externo, falando, olha, quando você está fazendo isso aqui, você pode melhorar aqui, melhorar ali. E a pessoa tendo essa vontade de crescer, a Casale é um lugar extraordinário. As pessoas realmente crescem lá, vão ganhando mais responsabilidade. Eu sou da família, mas eu sou um exemplo disso, né? Eu comecei de baixo, fui crescendo, conforme eu fui tendo mais experiência, podendo assumir mais responsabilidade, eu fui crescendo na empresa. Então, e assim a gente age com todos lá, né? Faz parte da cultura da empresa. E na verdade, o brasileiro, às vezes, eu falo de vez em quando, né? Se a pessoa quiser dar valor no empregador, para ela se transformar em um empresário, né? Porque muitas vezes é difícil, às vezes você passa por altos e baixos, quer dizer, e você tem que honrar todos os seus compromissos acima de tudo. Muito difícil. Mercado do agro, né? Já que a gente está falando um pouquinho do seu título, né, de industrial do ano, e a gente tem a Casale como uma indústria que representa São Carlos, principalmente no agro. Esses dias eu vi aquele da Rede Globo, como que o agro é pop, agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, agro é tudo. né? E aí estavam passando e passou acho que um vagão forrageiro da Casale. Legal, eu não vi isso aí, que bacana. Eu acho que foi numa mídia e eu vi, chamou atenção, né? Legal. Porque, assim, acima de tudo é um produto são carlense. Sem dúvida. Né? Então, isso acho que a gente tem que encher de orgulho, porque leva nos municípios que você chega, a Casale entra em toda a América do Sul, quer dizer, esse daqui é de São Carlos, quer dizer, então automaticamente acaba se tornando uma propaganda para a cidade. Sem dúvida. E você acha que como indústria, vocês representam bastante esse papel, representam bastante a cidade de São Carlos? A gente tem muito orgulho de ser daqui de São Carlos, né? O meu pai recebeu propostas para levar a empresa para muitos outros locais, esse tipo de proposta de prefeituras que, inclusive, fazem isso proativamente, né? Falam, vem para cá, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, para você trazer a sua empresa para cá, porque quer levar mais emprego para a cidade e tal. E meu pai nunca quis, né? Sempre, não, aqui é minha terra, eu vou ficar aqui e eu vou trabalhar para a cidade melhorar. Sempre foi essa a nossa mentalidade, né? Assim como pensar em Brasil, né? Eu vejo pessoas que saem do Brasil e falam, não aguento mais esse Brasil, eu quero sair daqui porque tem lugares muito melhores para se morar. Eu penso o seguinte, não, nós vamos ficar aqui e vamos trabalhar para melhorar. E esse é o motivo também de eu ter decidido ir para a política. Eu quero trabalhar para melhorar aqui, não ir para outro lugar, né? Porque a gente, tendo vivido desde a nossa infância, né? Eu vivi aqui, o meu pai aqui, minha mãe veio de Goiás, né? Viveu em Goiânia.
Mas você forma um laço muito forte, né, com a terra, né, com as pessoas, porque no fim são as pessoas que a gente convive no nosso dia a dia, né? Então, em nenhum outro local você vai se sentir dessa forma, você vai ver os lugares onde você passou sua infância, onde você viveu. Então, eu sinto muito isso e a gente tem muito orgulho de ser uma indústria de São Carlos e de poder levar as nossas máquinas para fazer a diferença e levar mais produtividade, mais eficiência dentro de fazendas pelo Brasil inteiro. E eu tenho certeza em te falar, por exemplo, que todo São Carlense já consumiu um produto que passou por uma máquina Casale, porque a gente trabalha com misturadores de ração. A gente a pecuária de corte, a gente é líder. Então, a gente tem pecuária de corte, então são os bois, né? Os bois, eles se alimentam de ração, além do pasto tem a ração que eles se alimentam, muitas vezes em locais onde eles ficam todos juntos se alimentando para aumentar essa velocidade. Então, nós somos líderes nesse mercado no Brasil, a Casale então, boa parte dos animais se alimentam por uma ração que passou por um misturador nosso. Mesma coisa no leite, nós temos uma presença muito forte nesse mercado, então seja porque tomou um leite que a vaca se alimentou de uma ração que passou por um vagão Casale, ou de uma carne, eu tenho certeza absoluta que passou por uma máquina Casale, e isso dá muito orgulho, isso dá muito orgulho. Eu tenho certeza que se fosse ver assim, do Brasil, o percentual seria altíssimo também, porque assim, a gente está presente no Brasil inteiro, e a gente exporta também, não só para a América Latina que você falou, para a África também. Então, é uma empresa hoje muito estruturada, eu tenho muito orgulho do nosso trabalho lá de equipe e da família. Ô Mário, você sempre falou que você ficou um bom tempo na indústria, mas como presidente, na direção, quanto tempo você ficou? Na presidência foram 3 anos, 3 anos e pouco. Antes disso, o meu pai já estava tirando o pé, assim, então eu e minha irmã, Jaqueline, a gente estava na liderança meio juntos, assim, sabe? Então a gente ia tocando juntos, mas ninguém de nós tinha um título, assim, de ser o presidente, o meu pai que era o presidente. E aí, então, depois a gente decidiu formalizar realmente alguém assumindo a presidência, e aí eu assumi, meu pai foi para o conselho, isso foi em agosto de 2020. Então, eu fiquei de agosto de 2020 até outubro de 2023 na presidência da Casale e foi uma experiência incrível, assim, eu aprendi muito e cresci muito, porque é o que você falou, não é fácil você estar liderando uma empresa. A empresa ela chegou a ter 290 colaboradores no auge ali da pandemia, onde a demanda aumentou muito, a gente teve que aumentar bastante. Depois o mercado caiu, então hoje está em torno de 240 colaboradores. E a responsabilidade é muito grande, né? De você ter tantas famílias que dependem de decisões que você está tomando e é o que você falou, altos e baixos do mercado. Então, como é que você reage? Você está pisando no acelerador, o mercado está bombando, a demanda está alta, você está com quase um ano de prazo de entrega. De uma hora para outra, cai tudo, para o mercado, você está estocado, com dívida no banco porque você estocou, com a sua mão de obra cheia, seus gastos cheios. E aí, como é que você faz essa parada? Que decisões que você toma para manter a saúde financeira do negócio, buscando sempre manter o máximo possível de funcionários, né? Porque ninguém gosta de demitir pessoas, é claro, né? Então, não é fácil, são decisões complexas e que exigem uma maturidade, e só com o tempo que eu consegui ganhar essa maturidade, né? Até o meu pai realmente entender, falou, não, agora está na hora de eu passar o bastão e formalizar essa presidência. Antes disso eu passei por várias funções, eu entrei em 2011 na empresa. Eu sou formado em Engenharia de Produção Mecânica aqui na USP, em São Carlos. Antes de me formar, eu fui fazer estágio no HSBC, em São Paulo, depois eu entrei no trainee do Banco Itaú BBA, do Grupo Itaú, lá na Faria Lima, e passei lá cerca de 4 anos. Você fez engenharia de produção mecânica. Produção mecânica. Isso. E qual a relação com o banco? Banco adora engenheiro, né? Porque quem faz engenharia... Quem faz engenharia de computação, né? Alguma coisa do gênero. O banco, eles adoram engenheiro. Por quê? Porque engenheiro, em geral, sabe fazer conta, tem um raciocínio rápido, né? Então, eles adoram engenheiro. Então, e eu gostava muito do lado financeiro, eu sempre gostei de números, sempre gostei de tudo relacionado ao que é mais racional, a fazer contas, assim, então
eu tinha essa vontade de trabalhar no mercado financeiro. Legal. E aí eu fui para lá, foi um grande aprendizado. Trabalhei em área comercial do banco depois, fui efetivado lá depois de ser trainee. Tive uma carreira bem legal, assim, estava gostando, mas chegou uma hora que eu cansei, porque eu sabia que eu estava me preparando para ser um industrial. Então chegou uma hora que eu falei, olha, eu já estou começando a aprender coisa aqui que eu não vou usar na indústria, porque eu vou usar só se eu for um bancário a minha vida inteira. Aí eu falei, não. Fugir da meta. Exatamente. Aí eu tava conversando com meu pai, falei, ó, eu vou sair do banco, acho que agora eu vou para uma consultoria, eu quero buscar alguma outra coisa para eu aprender mais, antes de eu ir para a empresa, para eu chegar mais pronto e tal. Aí meu pai falou, não, se você vai sair do banco, vem para cá que eu estou precisando de ajuda, não vai para outro lugar não. Eu falei, mas será que já está na hora? Eu quero, né, continuar fazendo alguma outra coisa, aprendendo mais. Não, você vem aprender aqui, vem para cá e tal. E realmente estava precisando de ajuda mesmo, foi importante, acho que deu para ajudar bastante. Foi um período de grande aprendizado. Depois a minha irmã mais nova veio para o negócio também, em 2014. A Érica, minha irmã mais velha, ela estava na empresa quando eu cheguei. Depois de alguns anos ela saiu e foi morar em Ribeirão Preto, ela casou, foi morar em Ribeirão Preto, ela tem uma empresa também de marketing, uma agência de marketing. Então, foi um período de grande aprendizado. Eu fui cada vez assumindo um pouco mais de responsabilidade, uma nova função. Quando precisava, saiu o gerente de produção. Mário, vai lá, toca lá, não podemos ficar sem, cuida. Aí vou lá, beleza, vou ser o gerente de produção. Né? Isso depois de um tempo que eu já estava lá, tal, não. Vai assumir novas responsabilidades. Aí, de repente, não tinha, sei lá, ninguém abaixo de mim, eu estava sozinho, de repente, não, agora você vai ter 80 pessoas abaixo de você. E vai lá, assume a responsabilidade. E aí, você vai buscando, né, aprender e entendendo as necessidades, né? Sempre gostei muito de estudar para tudo aquilo que eu vou fazer. E sempre gostei muito de buscar referências, né? Então, fui em muitas empresas, em cada função nova que eu ia assumindo, eu ia em outras empresas para aprender, para entender como é que eles fazem, empresas de referência, né? Meu pai sempre foi muito bem relacionado no setor, por ter sido presidente da Câmara Setorial de Máquinas Agrícolas da ABIMAC por 4 anos. Então, até a história da AgriShow, de quase ter vindo para São Carlos, tem a ver com isso, depois eu posso contar essa história. Mas meu pai, ele sempre foi muito bem relacionado, então tinha portas abertas, ainda tem, né, porta aberta em todas as empresas de máquinas agrícolas daqui de São Paulo, muitas do país, então era passar a mão no telefone, ó, eu quero ir conhecer aí como é que funciona tal coisa, posso ir? Pode, pegava o carro, ia lá e vai, aprende, pergunta, anota, tal, porque isso é muito importante, é a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, né, eu estou indo em várias prefeituras para ir aprender como é que o pessoal faz, quais são as melhores práticas, como que conseguiram resolver determinados problemas. Tem gente pensando como resolver coisas em prefeituras no mundo inteiro. A gente vai ficar partindo do zero aqui, querendo reinventar a roda. Tem um monte de referência para a gente buscar. Depois que você buscou referência, beleza, agora eu vou adaptar para cá, ver o que eu posso fazer melhor. Exatamente, mas primeiro vamos estudar o que já existe, né? Não vai reinventar a roda. Eu queria... Qual foi a sua primeira função na Casale? Eu entrei para ser comercial, mas não durou nem 2 semanas, porque eu fui fazer um treinamento, aí eu comecei a falar com meu pai das coisas que estavam acontecendo, que eu estava vendo, eu falei, ó, precisa melhorar alguns processos, ter uma política comercial mais clara, e aí eu falei, olha, eu acho que eu poderia ficar na empresa ajudando. Aí eu fiquei uns 3 meses como um consultor interno, assim, fazendo alguns ajustes, algumas coisas, e depois desse período eu assumi como gerente de controladoria. Então, pela minha experiência também na parte de finanças, eu assumi a parte de controladoria, comecei a fazer um pouco de auditoria interna, de rever processos internos, e aí foi indo. Depois fui para gerente de fábrica, de produção, depois, enfim, foi indo. Depois eu cheguei a ser diretor comercial e de marketing por 2 anos, depois fui diretor de operações por 3 anos, e depois eu me tornei o presidente da empresa. Muito legal. É bom saber a história, porque... Muita gente acha que porque você é dono, filho do dono, acha que você já chega mandando, né? De forma alguma. E aí está o erro, porque se você não passar pelos processos, você acaba não conhecendo a empresa que você trabalha, e até a facilidade de você conhecer é você exatamente poder, né, delegar, né, ordens e ter esse poder, ter essa condição de poder. Sim, é interessante isso que você falou, porque eu fui trabalhar fora exatamente por isso, para ter esse aprendizado,
Porque você chega na empresa, por mais que você responda para alguém da equipe, você é o filho do homem. Eu sou filho do dono da empresa. É o filho do homem, é assim que o pessoal fala. Então, eu vou falar uma coisa lá que eu acho pro cara. Por mais que eu falo, olha, eu sou um funcionário assim como qualquer outro, etc. Vamos se relacionar da mesma forma. Não adianta, eu sou o filho do homem. Eu vou falar um negócio e ele vai ficar assim, será que ele vai falar, ele discordei dele, ele vai falar pro homem, não sei o quê. Sabe, fica essas coisas na cabeça da pessoa. Então, você tem que saber que existe essa influência, não tem como. Não dá para você, não, vai ser exatamente um funcionário como outro qualquer. Isso não existe, infelizmente, não tem como. Então, eu aprender a ter chefe, inclusive, né? Porque depois o meu chefe passou a ser meu pai, né? Meu líder lá dentro, né? Então, você aprender a ter um superior fora, entender essa dinâmica de trabalho, isso é muito importante, até para eu me relacionar depois quando eu passei a ter equipe com as outras pessoas, porque eu busquei referências de fora. O meu pai era uma referência, mas eu tive diversas outras referências, porque eu fui liderado por outras pessoas e eu aprendi muito com isso. Né? Tenho muita gratidão. Respeito, né? Muito. Porque às vezes você, por ser filho, não respeita o pai e eu acho que está conversando na cozinha. Sim, e outra coisa, as pessoas da empresa me respeitar também e eu me dar o valor. Porque é o seguinte, se eu chego lá direto e já começo a trabalhar na empresa, isso é a minha visão, cada um tem a sua, né? Tem gente que vai super bem entrando direto na empresa da família e constrói e tal. Mas para mim isso foi importante, porque eu pensava assim, se eu chego lá, eu já sou o filho do homem. Aí eu fui assumindo posição. Não, o cara só assumiu porque é filho do cara. Então, quando você vai e faz uma carreira, né, bonita, faz resultados legais fora, você mesmo se valida. Eu mesmo falei, poxa vida, que legal, eu consegui construir coisas, eu fui valorizado. Quando eu saí do banco, o presidente do banco na época me chamou na sala dele para perguntar, por que você está saindo daqui? A gente estava apostando em você, né, como um talento aqui, né? Por que você está saindo do banco? Gostaria de saber. Não, estou indo cuidar da empresa da minha família, eu decidi fazer essa transição e tal. Falei, bom, então é isso, né? Ele não tinha nada para fazer, né? Porque se de repente fala, não, é salário, sei lá, né? Às vezes eu poderia tentar me segurar, né? Porque na hora que você for negociar no banco algum financiamento, eu conheço o spread do banco, hein? Essa parte eu conheço bem, eu apertei bem, passei a apertar bem eles. Essa parte de negociação do banco eu conheço bem. E eu estava do outro lado, né? E uma coisa interessante, André, já que você falou sobre isso também, eu comecei a trabalhar na empresa nas férias, quando eu tinha 13 anos. 13 anos de idade, um belo dia meu pai me acordou e falou, hoje você vai lá para a fábrica. Sem avisar antes, sabe? Não, como assim? Não, você vai lá para a fábrica, hoje você vai trabalhar, tal, 6:30 da manhã. Vamos lá. Vamos lá. E aí eu comecei a separar peça no almoxarifado, varrer chão. Cada férias eu ia com uma posição nova. Trabalhei na furadeira, depois fui para dentro na área de compras, entrar em contato com fornecedores, negociar. Então, e eu gostando, no começo eu não gostava, eu falava, nossa, tem que ir, mas logo eu comecei a curtir e comecei a entender mais o negócio. Então, tem várias pessoas que trabalham na fábrica até hoje que me conhecem desde essa época, que eu tinha 13 anos, molecão lá e tal. Então, um relacionamento diferente, né? E é importante. Eu outro dia, conversando num congresso que teve de rádio, né, e a gente foi até o tema, né, de uma das palestras foi sucessão, né, familiar, porque a sucessão, ela geralmente na empresa, ela acontece, ela é natural, né, e você sabe que uma coisa que me surpreendeu, alguns números, é que baixíssimas empresas, e principalmente os pais, vamos dizer assim, né, entendem que tem um momento que tem que ter uma sucessão, que no caso talvez seu pai entendeu isso há 4, 5 anos atrás, que precisava... Não, meu pai entendeu isso quando a gente era pequenininho, porque esse negócio de botar a gente para trabalhar lá... Para poder aprender. Exatamente. Desde que eu era, assim, 3 anos de idade, sei lá, eu já estava indo em feira com ele, levava, igual a gente está fazendo com a minha filha, com a Catarina, os filhos das minhas irmãs, porque é para entender do negócio, dar valor ao trabalho. Até fiz um vídeo lá com a Catarina no dia do trabalho, com a minha esposa, a Érica, os filhos dela lá, falando sobre isso, a importância do trabalho, do valor do trabalho, e a gente, desde pequenininho. Então, é importante esse tema de sucessão, porque não pode começar quando o filho já está velho, você tem que começar quando está pequenininho mesmo. Eu fui formado para isso, para suceder, assim como as minhas irmãs também, né?
Eu sucedi, mas eu já parti para outra, né? Não, mesmo assim, mas é importante porque, na verdade, você vai entender um pouquinho, né, a história da empresa, né? Às vezes a pessoa que vem de fora, porque eu conheço muita gente que é filho de industrial, que foi embora para outro país, foi viver lá, entendeu? Foi estudar fora. Aí a hora que volta, eu falo, pô, mas a minha realidade não é essa, a empresa não é assim. Na minha cabeça funciona diferente. E na verdade não é bem por aí, né? É como você mesmo falou. Hoje o mercado está punjante, 2021, 22 relativamente, o agro cresceu muito. 2023 a gente sabe que ele deu uma estagnada. Caiu muito, caiu muito. Aí 24 parece-me que o agro não surgiu ainda. Está muito difícil agora então, né, com esse problema no Rio Grande do Sul, é muito difícil. E ontem até coloquei aqui o presidente da Ferrarroz lá, Ferrarroz, que é o da Federação dos Produtores de Arroz lá, explicando que não vai faltar arroz, que a produção toda, 83% já foi colhido, então existe realmente, eu falo, mas existe estoque, né? Que o governo não precisa se preocupar em importar arroz para não mexer no preço, né? Porque senão... e o nosso presidente já lá falando besteira, né? Não, porque o agro assim, eu acho... muita gente às vezes comenta, né? Posta, faz meme, tomate tá preço de ouro, né? O feijão tá caro, né? E às vezes eu faço muito essa comparação, porque nós somos produtor de leite, entendeu? E, pô, você vai vender 1 litro de leite hoje para a cooperativa de laticínio, você vende a R$1,70. Você ainda produz leite? Produzimos leite. Opa, então temos que negociar uma máquina aí. Nós somos heróis. Não, mas a produção é pequena. Hoje, a gente tem máquina para pequeno produtor também. A produção é a pasta. Pô, vamos conversar, eu tenho produto, eu tenho produto. Depois a gente conversa, a gente tem produto lá também. Mas assim, comparando, sabe, o produtor que está lá, sofre, rala, acorda às 5 horas da manhã para tirar o leite, porque tem que tirar cedo, entendeu? Tem o ciclo, e aí vai vender numa cooperativa a R$1,70 1 litro de leite, e aí o cara para no boteco e toma 1 litrão por 10 conto e acha que 1 litro de leite pagar R$4,50 é caro, entendeu? Quer dizer, então eu acho que a gente tem que fazer uma política de inversão de valor, entendeu? Eu acho que é importante dar valor para o agro. Se você come arroz, um saco de arroz custar R$30, não é barato, tudo bem. Mas, vai produzir um saco de arroz, vai conhecer o processo, entendeu? O processo é praticamente de 1 ano. E os riscos, né, envolvidos? Você tem que preparar a terra, plantar, cuidar, colher. Esperar que chova. Esperar que chova para crescer. Na hora esperar certa. que não chova para poder colher, né? Exatamente. Quer dizer, então é um ciclo muito grande para o cara ir lá pegar o saquinho e falar, é caro, entendeu? Eu acho que eu tenho como princípio, né? Eu vi uma palestra de um americano um dia online, entendeu? Que falava a respeito do livre comércio. Eu acho que o livre comércio é a coisa mais importante que existe. O governo tem que regulamentar algumas coisas para poder não descambar. Mas o livre comércio, ele é válido. Quer dizer, e eu acredito, por exemplo, na maquinária agrícola, o governo não regulamenta. Regulamenta? Você fala regulamentar em que sentido? Em qualquer sentido. Ele tem muita regulamentação. Mas ele não vai regulamentar se você fizer a forrageira com chapa 2 ou chapa 5. Ah, não, isso não. Né? Mas... Quer dizer assim, mas isso daí vai gerar o livre comércio. Porque o seu concorrente, ele pode vender um produto mais barato, mas ele tem a mesma qualidade. O que acontece hoje, e a reforma tributária deve resolver essa questão, é que a gente, por exemplo, para competir no livre comércio, né, vamos supor, vou exportar para os Estados Unidos, vou exportar para a Alemanha, para a Europa, você sempre exporta imposto junto. Porque existe em cada país um conceito de não cobrar imposto quando é para exportação. Porque quem está comprando esse bem é do outro país, então ele não vai pagar um imposto local, porque o imposto local é para ajudar quem vive aqui, certo? Então existe esse conceito. Se não é feito aqui, vai de graça, sem imposto. Sem imposto. Só que o que acontece? No Brasil a gente exporta imposto, porque como tem muito imposto sobre imposto na cadeia de aquisição, e que você não consegue nem fazer o cálculo para saber o quanto que tem ali de imposto no meio, a gente exporta imposto. Então, a gente fica menos competitivo para concorrer com outros lá fora. Então, para a gente trabalhar no livre comércio, primeiro a gente tem que resolver a questão da reforma tributária, que está encaminhada, a gente espera que
né? Ela já ficou bem mais complexa do que poderia, né? Já estão enchendo de coisa lá, mas isso é importante para resolver. Só que aí a questão tem que ter negociação, né? Porque, por exemplo, a Europa, ela coloca subsídios enormes na agricultura deles. E eles precisam desse subsídio. Por quê? Porque se eles não fazem isso, o agricultor não consegue se estabelecer lá. Se o agricultor não consegue se estabelecer, eles perdem em quê? Em autossuficiência. Porque vamos supor que você fala assim, isso eu já refleti bastante sobre isso, eu gosto desse assunto. Vamos supor que você fala assim, não, mas ele pode comprar do Brasil o alimento. Pode comprar. Aí começa, compra do Brasil. O que aconteceu quando veio a pandemia e a gente dependia da China para quase tudo? Deu problema. Imagina você depender em alimento. A população morre. Parou o trânsito de navios levando alimento. Parou, acabou, morre. Entendeu? Então, não tem o que fazer. Então eles têm razão em ter esse subsídio, porque eles precisam ter essa autossuficiência, não total, mas no mínimo eles têm que ter ali. Claro que eles importam muito, tudo isso é natural, a própria China, tudo. Então, o mundo hoje vive muito integrado, mas ele não pode reduzir isso tanto ao ponto de oferecer um risco à população. Então aí é complexo, porque aí eles colocam então um grande subsídio na alimentação. E aí eu vou mandar a máquina para lá. Beleza. Aí a hora que ele vai importar lá, e aí ele vai cobrar imposto da máquina? Provavelmente vai cobrar imposto. Então tá. E aí, porque a hora que eu exporto a comida, e aí eu vou importar a máquina para cá, eu também tem que cobrar imposto. Então, essa questão do livre mercado, na teoria ela é bonita, mas na prática ela é complexa de você conseguir fazer as negociações todas. Mas eu sou pró baixar o máximo possível de impostos para que você possa ter cada país especialistas naquilo que faz, para você conseguir obter um ganho global. Mas, claro, sempre você mantendo o mínimo ali na sua terra por risco, para você se proteger de riscos. Porque eu acredito até... colocação do mercado em si, né? Por exemplo, o Brasil hoje alimenta 1/5 da população mundial. Nós alimentamos 1/5 da população mundial. Sim. Né? Então, automaticamente, se o governo ele cobra um imposto dessa exportação, isso daí é perfeito e ele tem que cobrar, porque acaba gerando receita, e até por isso tem aquela famosa balança comercial, né? Superávit ou não, e outras coisas. Mas eu acho, assim, dentro de um contexto geral, né, que o Brasil ele perde muito, porque no fundo o agro ele não precisaria tanto de subsídio se ele tivesse menos impostos. Né? Eu acho que assim, porque o subsídio ele é necessário, mas no Brasil o subsídio muitas vezes não vem a fundo perdido, viu, gente? Geralmente é financiamento. Né? Então, quer dizer, o subsídio no agro é muito baixo. É no muito Brasil. baixo. O agricultor tem que bancar depois, pagar. Tem às vezes o seguro safra, alguma coisa, mas no geral o Brasil recebe muito pouco para sustentar 1/5 da população mundial. E além do que, recebe uma concorrência, por exemplo, da França, da Alemanha, que vocês veem aí essas brigas, na verdade é por causa disso, é por causa do subsídio. Porque se os caras bobearem, entendeu? O Brasil engole todo mundo. E só não engolimos mais porque o brasileiro, em vez de olhar para o umbigo do brasileiro e fortalecer o Brasil, eles querem ficar aí, entendeu? Fazendo política, entendeu? Muitas vezes que não tem necessidade. Que nem eu vi um depoimento aí que a culpa da enchente do Rio Grande do Sul é culpa do serviço climático que não foi feito as metas climáticas de anos anteriores. Entendeu? Eu falei, gente, isso é um absurdo. Mas de quem? Do Brasil? Do Brasil. O problema foi que não cuidaram, entendeu? Quer dizer, para você ver o absurdo que é uma colocado. Politicagem, né? Umas coisas... Entendeu? Que assim, nossa, aí
eu estava vendo aí, tem um observatório lá que põe um monte de relatório e tal. Aí você olha no histórico do cara que é diretor, entendeu? Ele tem um histórico, aí mudou a gestão, mudou o histórico do cara. Não, ele mete o pau e dá no outro, nossa, entendeu? Quer dizer, então é tendência. Então se você tem tendência, é ruim. É a mesma coisa um juiz que torce pro São Paulo, entendeu? E tem um jogo São Paulo e Corinthians, o juiz já vai dar pênalti pro Corinthians. Ele vai evitar o máximo. Então, isso aí eu acho que teria que ser um juiz neutro para poder exatamente fazer esse relatório correto. Sim. Né? Então, mas isso existe desde 1992, o problema do clima. Até outro dia no Jô Soares, quando ele era vivo, o cara falou, ó, e tudo que tem no relatório lá de 1992 do clima, tem uma parte lá que é politicagem, outra parte que é séria, né? E aí o pessoal pegou a parte que é politicagem, põe embaixo do braço e vai embora. Sim. Né? Mas eu queria só fazer uma pergunta para você a respeito da reforma tributária, né? Você como industrial, você acha que ela vai funcionar realmente? Ou é só mesmo mais um engodo? Eu acho que ela tem tudo para funcionar. A gente precisa agora entender como que vai ficar os finalmente, toda a regulamentação. Eu acho que ela poderia ter ficado mais simples, porque quanto mais simples, melhor. Mas eu entendo que vai melhorar muito. Eu entendo que vai melhorar muito. O Brasil é um manicômio tributário. Você conseguir saber o quanto que você vai cobrar de imposto de uma peça que eu vou vender, quanto que eu tenho que pagar de imposto de uma peça que eu vou comprar, isso depende do padrão fiscal da empresa de quem eu estou comprando, por exemplo, da onde que ela é. Ela é de São Carlos, ela é de Ibaté, ela é de Minas, muda o ICMS. Assim, é muito complexo. É muito complexo. Então, assim, tem países que uma empresa do tamanho da Casale tem um cara para cuidar da parte fiscal. Ou às vezes um terceirizado simples lá, tal, que resolve. A gente lá tem hoje acho que 7 pessoas para cuidar do fiscal. Então, assim, é muito complexo, porque você não consegue estar sabendo de tudo, porque as leis também estão mudando, e aí você tem que comprar gente que fica te informando se teve mudança de lei, que está lá sempre estudando, os softwares que você tem que ter para fazer todas as contas, e aí você tem que ficar parametrizando. É muito complexo. Então, assim, só de simplificar a forma de cobrar, para mim, já vai ter um grande ganho. Porque isso, inclusive, tem uma coisa que é difícil muitas vezes para enxergar, mas que faz com que menos empresas venham para o Brasil. Porque isso tem a ver com o ambiente de negócio como um todo. Tanto a parte tributária, quanto a parte jurídica, a insegurança jurídica do país. Então, isso faz com que menos empresas venham para cá. Menos empresas vindo para cá é menos investimento. Então, menos investimentos é menos renda para as pessoas, menos empregos, menos concorrência. Isso faz com que os produtos fiquem mais caros. Então, para a gente conseguir colocar o país realmente nos trilhos, a gente tem que fazer uma série de reformas, diminuir o tamanho do Estado e deixar um ambiente de negócios muito bom para se trabalhar, para que uma pessoa não pense duas vezes, fala, nossa, o Brasil, mercado enorme, gente pra caramba para consumir, eu vou montar uma operação no Brasil, é lá que eu vou ir. E está acontecendo o contrário, muitas empresas estão saindo do Brasil, porque estão falando, não vale a pena, o risco no Brasil é muito alto. E o que acontece? As empresas que ficam, elas exigem margens de lucros maiores. Você vai ver a margem de lucro de uma empresa multinacional no Brasil, geralmente ela é bem mais alta do que nos Estados Unidos, do que na Europa. Por que isso? Porque o risco aqui é maior. Ele fala, bom, se for para operar no Brasil, eu quero margem mais alta, eu tenho risco maior. Então, tem muito a fazer para melhorar o ambiente dos negócios. A reforma tributária é uma muito importante e eu acho que é uma boa reforma, mas ela poderia ter sido bem melhor se não tinha tanta politicagem ali em cima, que foi fazendo muitos remendos ali, né? E esse detalhe importante, e uma coisa que eu tenho comigo, né? Isso não é questão. Eu acho que a gente tinha que valorizar muito mais as indústrias brasileiras, de fundação brasileira, né? Por quê? Porque, por exemplo, para vocês entenderem, o Mário Casale está aqui, ele é dono da Casale Equipamentos,
Aí esse Sou ano... da família proprietária. família Meus pais são os donos. É só para o pessoal entender. Sim, sim. É da família proprietária. Aí esse ano eles faturaram, né, R$ 1 milhão sobrou no caixa em dezembro. Quer dizer, se ele é daqui, a empresa é daqui, ele vai pegar esse 1 milhão, vai comprar uma casa para alugar, vai ampliar a empresa, vai trocar o carro, ele vai comprar qualquer coisa. Brasil. Ele vai investir o dinheiro no Brasil. Que é uma coisa, por exemplo, assim, eu falo isso porque em 1900 e bolinha, né, 84, 89, lá que fechou a Gurgel, que era uma empresa 100% brasileira, né, e tinha bons carros até na época, tinha uma visão enorme, já tinha até carro elétrico na época, né, quer dizer, e de repente, quer dizer, o cara tá aqui, é brasileiro, não teve incentivo, e ele é brasileiro, ele na hora que ele for passear, ele vai para Europa, ele vai, mas na hora que ele for comprar uma casa melhor para ele não vai comprar em Miami, ele vai comprar no Dama. Ele vai querer investir num outro negócio aqui, possivelmente, comprar uma fazenda. Uma fazenda, e vai estar gerando emprego aqui. Sim. Porque, por exemplo, se a Volkswagen tiver lucro hoje, o lucro vai ficar aonde? Lá na Alemanha. Entendeu? Vai para a Alemanha. Porque automaticamente... Alguma coisa ele pode querer investir aqui, mas boa parte vai para lá. Boa parte vai para lá, entendeu? Então isso é um ponto que eu acho que a gente tem que também pensar muito, valorizar muito as nossas empresas. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante. Entendeu? Por quê? Quando você for comprar alguma coisa, compre do seu vizinho. Sim. Entendeu? Porque você valoriza o comércio local, você melhora o comércio local, você cresce. Paga um pouquinho mais caro, entendeu? Não tem problema. Fortalece, né? Fortalece. Entendeu? Concordo. Então isso é importante. É uma coisa curiosa. Outro dia eu estava até pensando sobre isso. Que eu mesmo, muitas vezes, vou comprar lá em Campinas, lá no Outlet, vou comprar em Ribeirão, porque lá o shopping é gostoso. Eu comecei a refletir sobre isso também, porque eu comecei a visitar muito as lojas, né? E eu falei, poxa vida, por que ficar comprando fora? Tem que comprar aqui em São Carlos. Né? Paga um pouco mais caro, mas será que vai fazer tanta diferença assim? Eu vou ajudar o mercado local. Né? Então é uma coisa que a gente tem que parar para pensar mesmo sobre isso. Fala, poxa, vamos fortalecer, vamos fazer um movimento para as pessoas pararem de ir comprar fora. Quer passear no Ribeirão Shopping? Vai, é gostoso e tal, mas deixa para comprar as coisas aqui, né? Para fortalecer o comércio local. Porque automaticamente isso entra num giro, entendeu? Você vai comprar uma televisão, compra nas lojas aqui do varejo. Tá certo que a dona Luísa é lá de Franca, entendeu? O dinheiro vai... Mas é brasileiro, o dinheiro vai ficar aqui, no Brasil. E o vendedor que vender vai ganhar comissão, vai bater a cota, a loja inteira vai ganhar mais, vai gastar mais no comércio. Quer dizer, na verdade é um giro que a gente tem que ter. Fortalece a cidade e as pessoas daqui, né? Exatamente. Ô Mário, só pra gente finalizar, eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, né? A gente até sabe que você é pré-candidato à Prefeitura Municipal de São Carlos, a gente não ia falar de política hoje, mas o pessoal perguntou aqui se você pretende fazer, né, se chegar lá, se acontecer, né, e alguma coisa que faça com que a população de São Carlos, principalmente os jovens, né, que estudam aqui ou às vezes vão para outra cidade estudar, que elas fiquem aqui na cidade e façam isso, e também os jovens estudantes, né, que muitas vezes são de fora, a gente tem uma população flutuante muito grande, que incentive eles a ficar na cidade e que não seja só festa de república. Perfeito. Nós precisamos ter políticas públicas muito estruturadas para essa questão. A gente pode falar de ideias nesse momento, né? A gente não pode falar de propostas porque a gente está num momento ainda de pré-candidatura, né? Mas eu entendo que a gente tem que ter mais incentivo para as empresas virem para cá, como a gente falou antes, de indústrias virem para cá, mais empresas se formarem aqui, então estudantes que estão nas universidades formarem startups, né? Ou irem trabalhar em outras startups daqui da cidade e ter incentivo para que elas cresçam. Eu entendo que a gente tem que ter um programa de aceleração de startups aqui em São Carlos, do município, tá? Eu acredito que a gente tem que ter uma agência de desenvolvimento e inovação da cidade, em que essa agência, inclusive, que poderia ser a responsável por fazer um distrito industrial, essa agência poderia ficar responsável por esse programa de aceleração de startups, ela seria responsável por criar um ambiente
de negócios em São Carlos mais saudável e incentivador, né? Com parcerias junto com o Sebrae. Então, dá para fazer muita coisa em relação a novos negócios, ajudar pequenos empreendedores também, porque os pequenos empreendedores, de repente, até incentivar cooperativas, agir para que formem novas cooperativas que possam trabalhar juntos. De repente, você tem diversas costureiras que estão trabalhando em casa, por que não juntá-las dentro de uma cooperativa para prestar serviço para uma empresa que fabrica camisas e vendem, exportam. Como faz entendeu? A China, né? Exatamente. Então, tem muita coisa que dá para fazer, inclusive de incentivo aos pequenos empreendedores, os empreendedores de bairro, crédito para essas pessoas. Então, quando você fortalece os negócios locais, você fortalece o emprego. E eu entendo que fazer parcerias para que a gente consiga que os jovens desde cedo, como programas de aprendiz, né, incentivar mais programas de aprendiz, desde cedo eles possam estar participando da vida privada dos negócios, né, em indústria, em comércio, em serviços, já aprendendo a trabalhar, já entendendo melhor o que eles podem aprender, né? Então, a gente casar bem um ensino técnico com o que as indústrias, as empresas precisam. Porque muitas vezes tem um descolamento e por falta de conversa simples. De repente eu estou precisando de soldador lá na empresa e no Senai lá tem um curso de soldador, mas a gente não está aproveitando e chamando jovens para fazer o curso. Eu estou lá... Não está conversando. Isso é um caso real, tá? Um exemplo real. A gente ficava lá só buscando soldador no mercado. Aí eu busco o soldador, recebo o currículo e trabalha no outro lugar. Aí eu vou pegar o cara, tiro do outro, que é um colega que tem uma indústria também, eu tiro de lá, vem para cá. Enquanto isso tem um monte de jovem lá que tá procurando emprego e o que eu faço e tal. Então, por que isso? Por que não ir lá conversar com o Senai? Vamos começar a treinar jovens para vir aqui, começar. E nós fizemos isso na Casalha, é um exemplo prático. Então a gente foi lá, conversou no Senai, a gente precisa de soldadores. Vamos começar a formar soldadores para que eles possam vir para a empresa e trabalhar desde jovens com solda e fazendo o crescimento dentro da empresa. Então, ele começa numa função que exige menos técnica, porque ele está aprendendo ainda, depois ele vai subindo de nível. Então, é isso, é fazer essa ponte bem feita e, na minha visão, aumentar muito o ensino técnico. O ensino técnico ele é muito importante. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma universidade e, eu vou fazer uma universidade de administração. E aí forma, eu sou formado em administração, em faculdade. Aí é um problema curricular, porque às vezes a pessoa vai contratar, como ele é universitário, e a pessoa fala assim, você é muito caro, eu não vou conseguir pagar o seu salário porque você né, bacharel. Ou no fim... E aí acaba, às vezes até não contratando, tem receio. Exatamente, ou então até ele vai procurar emprego, ele não consegue um emprego para que precisava da formação de administrador, mas precisava de um eletricista. Se ele tivesse feito um curso técnico de eletricista, ele poderia estar ganhando mais do que se ele fez a formação em administração. Então a gente tem que trabalhar mais os cursos técnicos também, entendeu? Porque existe até um certo preconceito que a gente tem que eliminar. Assim, não, tem que fazer faculdade. Será? Todo mundo tem que fazer? Por que não cursos técnicos? Você pode ganhar bem, trabalhar bem com questões técnicas. Né? A gente vê a falta de mão de obra que existe para questões técnicas. Falta muito. A gente vê, é um problema que existe. Os empresários procuram pessoas para trabalhar e têm dificuldade em achar, enquanto isso você tem um monte de gente precisando de emprego. Então, está faltando encontrar o meio termo aqui, achar como fazer essa ponte. E eu entendo que o poder público tem um papel importante nisso. Muito bem. Bom, já avançamos um pouquinho o horário, Mário. Eu sei que a gente ficaria até mais uma hora. Sim, o papo aqui, vai longo. Mas já vai são longe. 3 horas e 20 minutos, né? A gente já passou um pouquinho. Eu quero agradecer a você mais uma vez. É um prazer. E parabenizá-lo mais uma vez, né, por esse título tão importante de Industrial do Ano, né? Para quem não sabe, é muito importante esse título. E deixar os microfones sempre da DBC abertos para todas as entrevistas futuras. Legal, quero agradecer muito pelo convite, André, e aproveitar para agradecer a todos os industriais que votaram, né? É uma eleição de industriais. E foi muito legal porque eu fiquei em segundo lugar no ano passado e em segundo lugar no ano retrasado.
né? E naquela época eu nem falava de política, né? Ano passado eu já tinha anunciado, mas ano retrasado não. Então, é interessante que isso, eu acredito, iria acontecer, independente de eu estar pré-candidato a prefeito ou não. Mas é muito legal acontecer nesse ano, né? Porque mostra uma união da indústria em torno de a gente fazer mudanças em São Carlos. Claro que não é um apoio formal, né? O Ciesp, ele está aberto para todos os pré-candidatos, ele vai receber, e quem votou, quem determinou, não foi o Ciesp, foram industriais. Mas eu acho muito bacana, porque é um ano importante para São Carlos, né? É um ano que a gente vai ter uma eleição, uma decisão muito importante nos próximos 4 anos, né? De quem vai governar nos próximos 4 anos. Então, eu fiquei muito feliz de ter tido essa homenagem nesse ano, justamente, e eu estou muito animado de realmente poder representar esse ano, né? Porque até o Paulo Giglio estava me falando uma coisa que eu nem tinha essa consciência. Olha, o industrial do ano, ele é o representante da indústria naquele ano, né? Então, para a sociedade, digamos assim. Então, eu fiquei muito bacana de poder ser um representante da indústria local para a sociedade, né? E ao mesmo tempo que eu estou como pré-candidato a prefeito, então eu tô muito animado em fazer um trabalho muito bonito aí por São Carlos. Muito bem. Então tá aí, ó, a resposta. Mário, quero agradecer mais uma vez, uma ótima tarde. Só fazer um convite? Pode. Pessoal, me sigam nas redes sociais, é Mário Casali, tá? Mário Casali no Instagram, no Facebook Mário Casali 30, tá? Então me sigam aí, acompanhem os trabalhos e vamos juntos transformar a nossa cidade. Obrigado, André. Então, eu que agradeço, parabéns mais uma vez, e nós então estamos chegando aí ao final de mais uma edição do seu